Nós vamos ter agora um período de perguntas e respostas. E esse é um período muito importante, não só para que vocês possam tirar algumas dúvidas, esclarecer, mas o Dr. Houston, uma das características do trabalho dele é a interatividade, a tentativa de entender como é que ele está chegando até vocês. E já existe a barreira natural da língua, que ele conhece, ele sabe, e ele então tenta, através desse momento de perguntas e respostas, criar um feedback para ele mesmo de como é que a coisa está indo. Então, as perguntas não são assim, não tem ninguém monitorando, não precisa fazer seleção. A gente gostaria que você, na medida em que você tem uma pergunta, você levanta a sua mão. Quem vai nos ajudar nisso agora é o Paulo. Você levantando a sua mão, então ele vai chegar até você com o microfone, você faz a pergunta, e é importante que você faça a pergunta no microfone, tá? Porque nós estamos tentando gravar tudo para que isso possa fazer parte daqueles que vão levar o CD. Alô. E aí falando bem de frente no microfone para que isso possa ficar gravado, as pessoas ouvirem, o Bob poder ouvir para traduzir, tá certo? E aí depois então a gente tem a resposta. Esse período vai ser de cerca de 1 hora. Por volta das 7 horas, nós então vamos ter o nosso jantar, e aí depois eu dou os avisos pertinentes à programação da noite, tá bom? Paulo, por favor. Então, quem tem aí uma pergunta, por favor, levanta uma de suas mãos, e a gente vai fazer esse vai e vem para facilitar esse processo durante o nosso tempo aqui. Não ter pergunta, não antecipa o jantar, não. There was one brother during the interval who raised. Peraí. Não, tá ligado. Tá ligado. Alô, try again. Yes, am I on? Yes, you are. Yes, all right, good. Well, there was a brother during the interval that was speaking to me. Perhaps he might speak about the rabbinical background that he has found interesting to comment on. Rabbinical? Yes. O irmão que estava falando comigo durante o intervalo sobre Is there a brother here? sobre alguma coisa dos rabinos, Yes, alguma coisa there we rabínica. are, yes. Se você pudesse fazer um comentário para iniciar, para tirar essa vergonha inicial que todo mundo tem aqui. E eu pago o mico, né? Boa noite. O comentário que eu fiz foi que eu não sei quantos de vocês têm se familiarizado com pensamento sistêmico, mas tem um livro em especial de um rabino, Friedman, se não me engano, que fala sobre o pensamento sistêmico aplicado à igreja e à sinagoga. E ele trabalha muito com essa ideia do poder dos relacionamentos e de como, na verdade, assim como... deixa eu voltar um pouco para trás aqui. O pensamento sistêmico ele teve o início mais na terapia de família, onde você tem uma pessoa que se destaca como o problema, e, em geral, quem é o problema é mais o sintoma do que o problema. Quer dizer, ele também faz parte do problema. E algumas pessoas, como esse rabino, têm trabalhado com o conceito de usar essa mesma situação aplicada à congregação, à igreja, e, no caso do rabino, à sinagoga. Então, é um livro muito interessante, se não me engano, chama-se From Church to Synagogue, se eu não me engano. Não sei, eu não conheço se está em português, deve estar em espanhol. Werner, você sabe se está em espanhol? Isso, From Generation to Generation. Acho que tem em espanhol, sim. Acho que sim. Tem até uma tradução aqui, de generação a generação. Mas o que é importante aqui não é o livro, mas que o próprio conceito do pacto abrâmico, em ti serão benditas todas as famílias da terra, há uns 10 a 15 anos atrás, quando nós estávamos naquela onda de movimento missionário, o pessoal pegou a ideia de família como nações, ou povos, o que não é impossível, mas a palavra hebraica, e daí esse rabino tira o seu conceito também, na verdade são famílias mesmo. Agora, família no contexto judaico que incluía todo um clã, quase uma tribo. Então eu estou assim, achando muito interessante como essa abordagem, esse tema, ele está profundamente relacionado com essa solidão e com esse pensamento do glorioso nós, da vida de Cristo em nossa vida. Yes, yes, yes.
Could I perhaps comment on that before we have the next question? Eu gostaria de comentar sobre isso antes da próxima pergunta. I think one of the things that we discovered technology does in our culture is to eliminate place and substitute space. O que nós temos descoberto que a tecnologia faz em nossa cultura é eliminar o lugar, o local e também o espaço. Because it gives us the fantasy that space is now boundless. E nos dá a fantasia de que o espaço agora não tem limites. And also it eliminates time. E também elimina o tempo. So that we have no graticule within which we can remain human. Então não existe nenhum local onde a gente possa se considerar humano. Não tem um referencial para a humanidade. You see, one of the things that is so significant is that we're to love our neighbor as ourselves. Uma das coisas tão significativas é que nós temos que amar o nosso próximo. Que a palavra em inglês é neighbor, é vizinho, quer dizer, o nosso próximo como a si mesmo. And the one who is our neighbor is the one that I'm limited by space and time to relate to. E aquele que é meu próximo ou meu vizinho é aquele para o qual eu estou dentro dos limites de tempo e espaço para me relacionar com ele. So that neighborliness is really a criterion of creatureliness. Então, ser vizinho é uma critéria de ser uma criatura. That in space and time I can only make this attentiveness or this recognition or this caring of the other. Que é só dentro do tempo e do espaço que eu consigo ter esse reconhecimento e esse cuidado do outro. You see, I remember in 1972 I was listening to Bill Bright in Atlanta, and to 100,000 young people he said through the microphone, "I love you all." Eu lembro em 1972 eu ouvi uma palestra do Bill Bright em Atlanta, onde tinha 100 mil jovens no estádio, e o Bill Bright disse: "Eu amo todos vocês." And of course, only to those around me could I mutter in my anger, "You're a liar." E eu, para os que estavam mais perto de mim, na minha raiva, eu disse: "Mentiroso." The microphone has limited space and time for you to say that. O microfone ele limitou o tempo e o espaço para você poder dizer isso. But no, the neighbor defines what is authentic about your life. Mas o próximo, o vizinho, ele define aquilo que é autêntico na sua vida. And so what we find that technology again does is to eliminate focus. Então, o que a tecnologia faz é eliminar o foco. It gives you this surrealism that it really is too good to be true. E te dá esse realismo de que é bom demais para ser verdade. Like saying, I love 100,000 people. Como dizer, eu amo 100 mil pessoas. So, in the surrealism that we find with so much of technology, então, nesse realismo que a gente encontra em tanta tecnologia, our human perspectives and relationships get out of focus. As nossas perspectivas e nossos relacionamentos humanos saem de foco. Well, it's interesting to know what the word focus is derived from. It's a Latin word, fogur, F-O-G-U-R. A palavra focus vem do latim fogur. And in the Roman language, in Latin, fogur is the hearth. E fogur é o coração em latim. It's the center of the household. É o centro do lar, the hearth. Yes. Perdão, não o coração. É a lareira, desculpe. É a lareira. It's where the family all keep warm together. É o lugar onde a família fica juntos para se aquecer. Where they cook. Onde cozinha-se também. Where the mother nurses her child. Perto do calor onde a mãe vai amamentar o filho. And in some cultures, where the ancestors were buried. E em algumas culturas, até os ancestrais eram enterrados ali, em frente àquela lareira. So to be in focus is to be at home. Então, estar em foco é estar em casa. And you're in focus because you're in that relationships that belong to family life. E você está em foco porque você está nos relacionamentos que pertencem à vida familiar. Well, you can see what technology has done. Nothing has been more destructive of home values than the result of technology. Agora veja o que a tecnologia fez. Nada destruiu mais os valores familiares do que a tecnologia. We had a student from a medical family that's lived with us for 2 years.
Nós tivemos um estudante de uma família de médicos que morou em nossa casa durante 2 anos. He found it very hard to come down to breakfast at 8 o'clock and come to supper at 7 o'clock at night. Para ele era o maior problema chegar no café da manhã em nossa casa às 8 horas da manhã e no jantar às 19 horas. He had never sat down at table with his family. Porque ele jamais sentou à mesa com a sua família, nenhum dia. They had a fridge. Eles tinham uma geladeira. And he could raid it whenever he wanted. E ele podia pegar o que quisesse, comer ali quando quisesse. But the busyness of the household was such that they never sat together for a meal. Então a coisa em casa era tão intensa que ninguém nunca sentava junto à mesa para comer. We could literally say they were not in focus. E então nós poderíamos dizer que eles estavam fora de foco. There was no graticule by which they could see life in really relational terms. Não havia nenhuma qual é a palavra que eu quero? Nenhuma medição, nenhuma medida pelo qual eles pudessem enxergar a vida em termos relacionais. So, to go back to nenhum parâmetro. What our brother was talking about, family systems theory. Então, voltando àquilo que nosso irmão estava falando dos sistemas familiares. We also know that all our relationships nós também sabemos que todos os nossos relacionamentos têm uma narrativa. You can talk about the history of relationships. Você pode falar da história dos relacionamentos. And so, consequently, we don't know people until we know their narrative. Então, na verdade, a gente não conhece as pessoas até que a gente conheça a narrativa da pessoa. Then you will understand why they're constantly getting angry, or why they're jealous, or why they're fearful and depressed. Daí você vai entender por que aquela pessoa está sempre com raiva, ou está sempre com inveja, ou está sempre com medo, ou está sempre deprimida. Because you're understanding what you might call the archaeology of their relationships. Porque você está entendendo a arqueologia dos seus relacionamentos. You just don't take that relationship with you at face value. E você não simplesmente acha que aquele relacionamento está aí para quando eu quiser. So, if a boy really has a very poor relationship with his father, então, se um jovem, um rapaz, tem um relacionamento muito ruim com seu pai, he'll be impatient with all older men and he'll not give them much the time of day. Ele vai ser impaciente com todos os homens de mais idade e não vai querer saber de conversa com nenhum deles. Because that primary relationship discolors the other relationships that remind him of a father figure. Porque o relacionamento primário vai acabar descolorindo todos os outros relacionamentos aonde ele se lembra de um relacionamento com o pai. So we can all see how that the focus of family emotions então nós todos podemos ver que o foco das emoções familiares tem uma difusão, se difunde em todos os relacionamentos. E parte do nosso discernimento como conselheiros ou mentores que nós estamos falando aqui está relacionado a isso. Anyway, that wasn't this afternoon's discussion. So let's get back to the lecture. Are there any questions? Do you have a question to raise about alguma pergunta sobre a palestra que nós tivemos hoje à tarde? Yes. He's standing up there. No, he's the microphone bearer. Oh, he's the microphone bearer. A sua exposição relativa a essa questão relacional e as questões ligadas ao poder, a questão da ambição, a competitividade, e todas essas questões me fazem assim associar ao conceito que Paul Tournier trabalha sobre o conceito pessoa e fala sobre a desarmonia da vida moderna. E ele faz essa abordagem da pessoa e personagem, né? E o conflito que a gente vive entre o meu ser interior e o meu ser personagem, né? Aquilo que é externo. Eu não sei se, quer dizer, eu vi muito nesta sua exposição, muita associação com o pensamento de Paul Tournier. Eu não sei se poderia aprofundar ou tocar em alguns aspectos que toca esse conceito de pessoa e personagem. Yes, when he was speaking about this
and his real interest in becoming a more genuine personal being, he was anticipating something which has been exaggerated since then. Quando ele falava disso, o Paul Tournier, em querer ser uma pessoa mais pessoal, ele estava antecipando alguma coisa que de lá para cá ficou muito exagerada. Perhaps more than he even could appreciate in the 1950s when he was writing. Muito mais talvez do que ele podia pensar em 1950 quando ele escreveu. There has been a huge sea change in the concept of society. Houve uma enorme mudança no conceito de sociedade. Then we were dealing with a mass culture. Naquela época nós lidávamos com a cultura em massa. Where, in a sense, the elite culture of the beginning of the 20th century had given way to a mass culture that had been, in a sense, made possible by pop culture, by pop technology. A cultura das elites do começo do século havia cedido lugar para a cultura pop, a cultura das massas. But what has happened since then is the development of a preferential culture. Mas de lá para cá nós temos o desenvolvimento de uma cultura preferencial. And what that means now is that people have much more choice. O que isso significa hoje é que há muito mais opção para as pessoas. Than they ever could imagine before. Opções que as pessoas jamais podiam ter pensado antes. And it's this multiplicity of choice and desire. E é essa multiplicidade de escolha e de desejos That is creating a breakdown of mass culture. Que está produzindo então o desmantelar da cultura das massas. And which is therefore creating a new kind of tribalism. E que está criando um novo sistema tribal. It's like saying that in place of a continent of ice, é como se disséssemos que ao invés de um continente de gelo, that global warming has now created a series of ice flows. Que agora o aquecimento global dividiu tudo em icebergs. So that what were once societal consensus values, então algo que eram valores societais e de consenso social, are melting into preferential values. Agora estão derretendo e virando valores preferenciais. And I think that the rise of professionalism, the intensification of professionalism, e eu acho que o aumento do profissionalismo is that there's a new series of tribes that have taken the place of the consensus of society. Que agora existe então uma nova série de tribos que tomaram o lugar do consenso da sociedade. So you choose your profession. Então você escolhe a sua profissão. And you're choosing your own world. E você escolhe o seu mundo. And you live more and more specialized within that world. E você se torna cada vez mais especializado e vive de forma especializada dentro daquele seu mundo. And so it's a form of shelter. E isso é uma forma de abrigo. And a shelter for one's own identity. E é um abrigo para a sua identidade. Because when you had broad social values, porque quando você tinha valores sociais amplos, our identity was much more given to us. A nossa identidade nos era dada. Whereas in a professional and preferential world, mas no mundo profissional e preferencial, we're creating our identities. Nós é que criamos a nossa identidade. And this self-creation of our identity, e essa criação que a nossa autocriação da nossa identidade, makes us increasingly more fragile. Nos faz de forma exponencial mais frágeis. Because it all depends on me. Porque agora tudo depende de mim. It's my efforts that give me a strong or a weak professional identity. São os meus esforços que vão me dar uma identidade profissional forte ou fraca. And of course, it's an artificial kind of identity. E é uma identidade artificial. Which is dissatisfying. Que não satisfaz. It really doesn't satisfy my heart. Ela realmente não satisfaz o meu coração. But we can anticipate that the future is going to create an increasing fragility of identity. E nós podemos antecipar que o nosso futuro vai nos apresentar uma fragilização constante, cada vez maior da nossa identidade. So what Tournier called the personnage is the self-making of that professional mask. E então aquilo que o Paul Tournier dizia que era a formação de um personagem
era na realidade a formação dessa máscara profissional. And of course, with the great explosion of knowledge available to us through the computer, E agora, com a grande explosão do conhecimento que nos é disponível através do computador, we can all live in highly specialized worlds. cada um de nós pode viver em mundos altamente especializados. You only discover that you're collecting orchids, or you're a dog lover or a cat lover, and you suddenly discover that there's a highly specialized world for cats and dogs and orchids. Basta você descobrir que você gosta de colecionar orquídeas, ou você gosta de gato, ou gosta de cachorro, e você descobre que existe um monte de gente num mundo todo especializado que só gosta de gato, ou cachorro, ou orquídea. But of course, that very kind of specialty isolates us all the more. Mas essa especialização nos isola mais ainda. Except for the group that belongs to that preferential culture. A não ser aquele grupinho que é dessa cultura preferencial. And so you wonder what the end of that's going to be. E nos faz pensar, onde é que vai dar isso? Que fim vai ter isso? And of course it certainly isolates you with nostalgic loneliness. E também isso te dá uma solidão nostálgica. And also the rapidity with which you travel, the mobility that we have for travel. Outra coisa é a nossa mobilidade e a velocidade do transporte hoje em dia. As a tourist, como turista, you've been to Machu Picchu. Você já foi até Machu Picchu. I've been to Timbuktu. E eu já fui até o fim do mundo. And we never met in between. E no meio desses dois caminhos a gente não cruzou nossos caminhos. And all our specialties of professional life do the same thing. E todas as nossas especializações da vida profissional fazem o mesmo. So all of these tend to contribute in various different ways to an intensification of our alienation. E isso tudo vai contribuindo de formas muito intensas no aumento da nossa alienação. So gone are the common memories of being in the hamlet or the village together. Então já se foram os dias que eu era um jovem crescendo numa pequena vila ou num vilarejo. Where there was a daily routine and an annual, seasonal routine of life. Onde havia uma rotina diária, uma rotina sazonal. And you all shared those things together. E todo mundo compartilhava daquilo em comunidade. So these are other things that are intensifying our loneliness. E essas são outras coisas que intensificam a nossa solidão. Some pleasant. Algumas são boas. And some very unpleasant. E algumas não muito boas. Perguntas ou comentários? James Wilson falou da linguagem tecnológica, tentando trazer isso um pouco para a igreja. A igreja tem sido vista, especialmente aqui no Brasil, como uma certa máquina, um mecanismo que tem que funcionar a todo custo para promover o crescimento numérico. E isso faz com que as relações de mentoria, de liderança que acontecem na igreja, acabem sendo também relações meio tecnológicas, né? São elos para que a máquina funcione. Acontece que, eventualmente, isso pode gerar alguns mecanismos de prestação de contas. Então, eu posso confessar o pecado para o meu líder, eu posso pedir para que ele me ajude em alguma coisa na minha vida, mas, em última análise, a gente quer que a máquina funcione, é por isso que a gente faz isso. Isso, de certa maneira, conduz à solidão também. Sim, não. Isso gera um cinismo na questão de mentoria. Sim, não. Se pudesse explorar um pouquinho isso. Yes, indeed. Because you see, relational values are not our primary values. Sim, sem dúvida nenhuma, porque os valores relacionais não são nossos valores primários. In other words, the category that's wrong is the whole category of success in ministry. E a categoria que está errada é a categoria de sucesso no ministério. In Christian ministry, there's no category about success. Porque no ministério cristão não existe essa categoria de sucesso. There's a category of faithfulness. Existe a categoria de fidelidade. There's a category of covenant life. Existe a categoria de vida em covenant. O que é covenant? Aliança, vida em aliança. There's certainly this reality that love is the nature of God. E é certamente a realidade de que o amor é a natureza de Deus. And the love is of God. So, it means that we've got to change our mindset. Então isso quer dizer que nós temos que mudar nossa cabeça.
Então temos que parar de pensar em ministério como de sucesso ou sem sucesso. E olhar para o nosso ministério como fiel. E relacionada com aquele que é o eu sou porque eu sou. Então ela está ligada à lealdade. E sim a uma vida em aliança, em compromisso. E se é uma questão apenas de números, é muito reducionista. E certamente quando a gente aplica o modelo do mundo dos negócios à igreja. Porque a tirania do dinheiro está sempre em nossa volta. Porque a gente acha que sem dinheiro a gente não faz nada. E essa é a premissa sobre a qual nós construímos. Então nós definimos os líderes da igreja como aqueles que levantam os fundos. E quanto mais dinheiro a gente arrecada, mais a gente se distancia. Quando nós fundamos a faculdade Regent, um homem muito rico me perguntou: o que você faria com $1 milhão? Eu disse para ele: acho que eu não tenho espiritualidade suficiente para lidar com $1 milhão. Então ele disse: então vamos construir uma capela. Agora nós estamos precisando de $14 milhões. E o seminário Fuller está numa campanha de levantar $125 milhões. E quanto mais frenético eles ficam para arrecadar esses $125 milhões, é que eu percebo quão surreal todo esse empreendimento é. Então nós estamos criando instituições cristãs que se tornam mais críveis ao mundo quanto mais expandem. Mas para a vida da fé, mais incríveis cada vez. Então o surrealismo acaba envolvendo muito da nossa vida pública. Quando eu me relaciono com a minha esposa, eu sou relativamente verdadeiro. Mas quando eu começo a falar a uma plateia grande, eu me torno cada vez mais surreal. Então, quando o ministério público é o nosso foco principal como cristãos, nós queremos dar um beliscão um no outro e falar: você sangra? Você tem sangue aí? Até que ponto você é real? And so this is the whole tragedy, the expansionism that we have globally of Christianity. E essa é a tragédia do expansionismo global do cristianismo. That it may be 3,000 miles wide, but half an inch thick. Tem 3.000 quilômetros de largura, mas meio centímetro de profundidade. And so the more frenetic our activities, então, quanto mais frenéticos as nossas atividades, the more somehow we lose reality. Quanto mais a gente se distancia da realidade. And so, of course, the result is that very often as Christians, e o resultado é então que, como cristãos, you have to say, I can't do without some kind of denominational or institutional base from which to operate. Você acaba dizendo: eu não consigo trabalhar sem uma base institucional ou denominacional. But the more institutionalized I become, mas quanto mais institucional eu me torno, the more I isolate myself from my own true feelings. Quanto mais eu me isolo dos meus verdadeiros sentimentos. To the point of saying, well, am I crazy? Ao ponto de eu me perguntar: será que eu estou louco? So, I think what's happening is the secularization of Christianity is taking place by its global successes. Então eu acho que o secularismo do cristianismo está acontecendo por causa do seu sucesso global.
And the consequence is it becomes incredible. E a consequência é que ela se torna incrível. So think of secularization not as the advance of an outside force. Então pense no secularismo não como o avanço de uma força externa. But think of it as an internal implosion that's taking place of the loss of credibility. E pense ao contrário nela como uma implosão interna da perda de credibilidade. So it's a tremendous release to be able to have a one-on-one encounter. Então é uma libertação enorme você poder ter um encontro de um a um. And people are able to confide their inmost fears and their sense of loss of reality. É onde as pessoas podem se abrir nos seus maiores medos e também no seu senso de perda de realidade. Perhaps for reorientation or reaffirmation of their life. Talvez para a reorientação ou reafirmação de suas vidas. So the mentored life really is a life of credibility. Então a vida mentoriada é na realidade uma vida de credibilidade. Because the scale is right. Porque aquilo que nós estamos usando para fazê-lo é o que é certo, a ferramenta certa. But you see, if the scale is wrong, then we have loss of focus. Agora, se nós estamos usando a escala errada, então nós temos a perda de foco. And if the speed is wrong, we're also out of focus. E se a velocidade está errada, também perdemos o foco. The speed of godliness is the slowest speed that you and I could ever anticipate. A velocidade da santidade é a velocidade mais lenta que você pode imaginar. It's not like the speed of thinking I'm a Christian. Não é a velocidade que você pensa que eu sou cristão. So we need to keep the right speed. Então nós temos que manter a velocidade certa. And all of that is the contingency of the neighbor to help me to be in focus. E tudo isso está na contingência do meu próximo, do meu vizinho, me ajudar a manter o foco. Does that make sense? Faz sentido isso? There is, however, one thing we haven't spoken about so far. Tem uma coisa que nós não falamos até aqui. And that is the modern phenomenon of the cult of authenticity. Que é o fenômeno moderno do culto à autenticidade. And that is the cult that we find in the therapeutic world today. E esta é a moda que nós encontramos hoje no mundo terapêutico. It's my feelings that speak the truth. São os meus sentimentos que expressam a verdade. So, if I can express how I feel, então, se eu puder expressar o que eu sinto, then I'm going to be real with you. Então aí eu estarei sendo legítimo ou verdadeiro com você. Well, it is a kind of emotional solipsism. Mas na realidade isso é um solipsismo emocional. Yes, these are my feelings. Sim, estes são os meus sentimentos. But my feelings have been educated or conditioned. Mas os meus sentimentos, elas foram educadas ou condicionadas by what our brother was talking about, family systems. Com aquilo que o nosso irmão estava falando, os sistemas familiares. So you may have grown up with bad feelings. Então, de repente, você cresceu com sentimentos muito ruins. Because you grew up in a very toxic environment. Porque você foi criado num ambiente tóxico. To say that you're authentic because you express these bad feelings. Agora, dizer que você é autêntico porque você expressa esses péssimos sentimentos is actually to become more misguided. Na realidade, você se tornar mais confuso ainda. Because I'm speaking in the isolation of my feelings. Porque eu estou falando dentro do isolamento dos meus sentimentos. I'm not thinking how those feelings should be corrected by proper relationships with other people. E não estou pensando em como que esses sentimentos que eu tenho devem ser corrigidos através de relacionamentos adequados com os outros. And this is, of course, what New Age spirituality is doing today, is saying when you're closest to your feelings, you're closest to the God within you. É o que o New Age, a nova era, promove, dizendo, quando você está bem próximo aos seus sentimentos, você está muito próximo ao Deus em você. So that my authenticity has godlike qualities. Então a minha autenticidade logo me torna como Deus. That's one of the greatest fantasies Essa of our contemporary consciousness. Essa é uma das maiores fantasias da nossa consciência contemporânea. And of course we don't correct it because we don't think about it. E a gente não corrige isso porque não pensa nisso. But we should. Mas devíamos. Comentários ou perguntas?
O senhor falou a respeito da questão da solidão e além da questão da solidão na igreja, a pessoa se sente sozinha mesmo na comunidade. Eu fiquei pensando na questão da solidão pastoral também. E eu queria que o senhor falasse um pouco disso, porque o pastor é muitas vezes essa figura que toca na consciência do outro, mas talvez isso tenha produzido, não sei se tem algum pastor aqui, mas pelo menos na minha experiência, às vezes acontece isso, embora eu me relacione com o outro, mas isso parece me isolar cada vez mais. E eu queria que o senhor talvez tocasse nesse assunto da questão dessa solidão. Thank you very much. That's very appropriate. Muito obrigado por isso. Isso é uma coisa muito importante. Well, I think that pastoral loneliness Eu acredito que a solidão pastoral intensifies with our pastoral self-consciousness. Intensifica-se com a nossa autoconsciência pastoral. And as I've said, the more self-conscious we are, the more solipsist we become. Quanto mais autoconscientes nós tornamos, mais solipsistas, obrigado, a gente se torna. So perhaps a prayer that we should cultivate every night is, "Oh Lord, deliver me from being self-consciously a pastor." Então, nós temos que orar toda noite, Deus, me ajude para que eu não me torne tão autoconsciente. Because the more self-conscious I become, porque quanto mais autoconsciente eu me torno, the more insecure I become. Quanto mais inseguro eu me torno. And the more insecure I become, the more bogus I feel. E quanto mais inseguro eu me torno, mais irreal eu me sinto. And so we can feel very much a hypocrite. Então a gente vai fazer a nossa função se sentindo um hipócrita. Because we're wearing this toga, this gown of our professional porque estamos vestindo, estamos aparamentados com a nossa roupa profissional. God is closest to us. Deus está mais próximo a nós when we're more conscious of Him. Quando nós temos maior consciência dele. And when people say to us, "Oh, you've no idea how you helped me." E quando as pessoas dizem para nós, olha, você não imagina como me ajudou. To cultivate unconscious self-forgetfulness. E nós temos que conscientizar um autoesquecimento inconsciente. I don't know how I helped you, but if the Lord did it, well, bless His name. Eu sei lá como eu te ajudei, mas se Deus te ajudou, louvado seja o nome dele. So we are able to avoid that pastoral loneliness. E a gente pode então evitar essa solidão pastoral. When our ministry becomes iconic. Quando o nosso ministério se torna icônico. You see, our ministry, our pastoral ministry can be an idol. Porque o nosso ministério pastoral ele pode se transformar em ídolo. Our church can be an idol. A nossa igreja pode se tornar um ídolo. Our organization can be an idol. Nossa organização pode se tornar um ídolo. And we worship it. E a gente adora esse ídolo. Well, of course, claro. That's going to intensify an alienated kind of consciousness. E é claro que isso vai só intensificar uma consciência alienada. So really, it's to say, Lord, in my weakness, I just need your help. E nós temos que pedir, Senhor, na minha fraqueza eu preciso da sua ajuda. So we should be much less self-conscious. Então a gente tem que ser muito menos autoconsciente about our ministry. Quanto ao nosso ministério. When we minister out of our weaknesses. E isso é possível quando a gente ministra a partir da nossa fraqueza. And from our wounds. E dos nossos ferimentos. Because then, Lord, it's mission impossible. You have to do it. E aí Senhor, missão impossível. Se o Senhor não fizer, eu estou perdido. So, what I say to young seminarians is, don't minister out of your strength. Então, o que eu digo para seminaristas jovens é, não ministre a partir das suas forças. You'll be operating with atheism out of that. Você vai estar lidando como um ateu, você vai virar um ateu se trabalhar assim. You don't need God. Porque você não precisa de Deus. When you're strong. Quando você está forte. But if you deliberately choose a ministry that celebrates out of weakness you're made strong.
Mas se você deliberadamente escolhe um ministério para você que parte da sua fraqueza e dos seus ferimentos, você vai se tornar forte. Você vai ter muito menos consciência daquilo que você está fazendo para Deus. E você vai se tornar muito consciente daquilo que Ele está fazendo em você. Porque não é você que está fazendo. Isso é uma revolução copernicana. Copérnica. Brother Werner? A experiência mais comum hoje em dia, obviamente, é a questão da solidão. Existem muitas pessoas solitárias, no sentido do tipo, esqueceram de mim, me abandonaram. Mas também existe a possibilidade da solidão escolhida, talvez no sentido de solitude. E a minha pergunta é, como é que eu vou dizer, como evitar com que essa solidão escolhida não acabe me levando para um outro erro, no sentido de me isolar da solidão para mim mesmo. E, ao mesmo tempo, eu sinto que isso pode também ser uma fuga. Como obter o equilíbrio da solidão escolhida nesse sentido? Nós estamos sempre vivendo na berlinda em cada um dos nossos motivos e nossas atitudes. A gente nunca está pisando território firme. Mas uma coisa que eu descobri é que sim, nós precisamos daquele tempo de solitude. Mas você tem que se lembrar que você está em solitude para desfrutar-se de Deus. E curtir a presença dele. E ser um pouco, como é que se pode dizer? Brincar com isso. Mas você também está se retirando do mercadão da vida para o deserto, justamente para poder se relacionar mais profundidade com as pessoas. Porque é na solitude que eu vou ganhar profundidade. E daí eu não tenho que temer entrar na profundidade das pessoas. Então você, claro, você encontra uma certa solidão. E você acaba entrando nela. Mas você está fazendo isso fundamentalmente pelos outros. Então, quando as pessoas compartilharam com você sentimentos profundos de isolamento, você não tem medo de caminhar ali junto com eles. The important thing too is to realize, even if you're a regimented person and you want to have office hours. É importante reconhecer que mesmo que você seja uma pessoa organizadinha e você quer ter aquele horário certinho, deixe claro que você quer que as pessoas respeitem socialmente o seu espaço. Mas não rigidamente. Eu sempre dei as boas-vindas às interrupções no meio do meu trabalho. Porque Senhor, esta é uma oportunidade para eu ter uma nova insight numa condição humana que de outra forma talvez eu nunca conhecesse. Então aceite as interrupções dos outros. E escute aquilo que eles querem dizer nas suas emergências. Mas ao mesmo tempo não queremos ser abusados. Então estamos sempre trilhando no escorregadio. É uma atitude fundamental nossa que importa. And of course what we're going to say this week is the fundamental attitude for our identity is that I am incomplete without you.
E o que nós vamos dizer essa semana é que a atitude fundamental para a nossa identidade é: eu sou incompleto sem você. Então a minha identidade é sempre social. Da mesma forma que Deus é, em última instância, social. Mas se eu tenho Deus, eu não preciso de você. Então eu estou aberto a você. The resourcefulness of being a social identity is his fellowship. Mas na profundidade, aonde eu encontro os recursos para ser uma criatura social, é na comunhão com ele. I was just mentioning we didn't go into any details about Augustine as the father of Western consciousness. Eu estava falando sobre Agostinho como pai da consciência ocidental, mas eu não entrei em detalhes. Some people have said that he invented this. Algumas pessoas dizem que ele inventou isso. Which I think is stupid. Eu acho isso uma idiotice. Because there were others before him who were exploring the capaciousness of the inner life. Porque haviam outros antes dele que estavam explorando tudo isso que é a vida interna. And one of them was a man called Plotinus, who was a Neoplatonist of the 3rd century. Um deles era um homem chamado Plotinus, que era um neoplatonista do 3º século. So you could say that he was perhaps the first to enter into Western consciousness. Então você poderia dizer que ele foi talvez o primeiro a entrar na consciência ocidental. But he didn't know God. Mas ele não conhecia Deus. So that to enter into yourself, então para adentrar-se a si mesmo, is to be alone with the alone. É você estar a sós com o a sós. So he understood that self-consciousness is solipsist. Então ele entendeu que a autoconsciência é solipsista. That when you're absorbed within your own thinking, you are alone, profoundly so. Então quando você está absorto em seu próprio pensar, você está profundamente a sós. But he entered into himself in order to appreciate the alone, the cosmic alone. Mas ele entrou para dentro de si mesmo para poder apreciar o estar só cósmico. So he was saying something terrible. Então ele estava dizendo algo terrível. He was saying that self-consciousness is not only humanly solipsist. Ele estava dizendo que a autoconsciência não é apenas humanamente solipsista, but it is divinely and cosmically solipsist. Mas também divinamente e cosmicamente solipsista. Which is the worst condition you can imagine. Que é a pior condição imaginável. Now, Augustine, who follows him, agora, Agostinho, que vem depois dele, is contradicting that. Está contradizendo isso. You enter into your life. Você entra para dentro da sua vida in order to know that God was there before you. Para poder saber que Deus esteve lá antes de você. To know that his friendship is closer than hands or feet. E para saber que a amizade dele está mais próxima do que as suas mãos ou os seus pés. So he would encourage us to have that interiority of reflectiveness, of meditation. Então ele nos encoraja a termos essa reflexão interior, essa meditação. In order to be much more capaciously enriched by his presence. Para que a gente possa aumentar a nossa capacidade de enriquecer-nos na sua presença. So yes, we need to explore the confessions. Então nós temos que realmente explorar o nosso ser interior. And to develop what he calls a rich heritage of memory. E desenvolver uma herança rica de memória. So that our memory extends our consciousness. Para que a nossa memória possa estender a nossa consciência. But it's all a memory of God's grace. Mas é tudo uma memória da graça de Deus. Of his love and presence. Da sua presença e do seu amor. And of course, if we have the memory of the Psalter to encourage us. E se nós temos a memória dos salmos para nos encorajar, then what we're really saying in this course this week. Então, aquilo que nós estamos realmente tentando dizer essa semana nesse curso é que ter uma mentalidade cristã não basta. Uma consciência cristã é muito maior, é muito mais compreensivo. Porque ela reflete em todas as nossas emoções o tempo todo diante de Deus. E aí todos os nossos desejos e toda a nossa vontade também pode ser exercitada para Ele.
Our evangelical faith has been somewhat reductionistic. A nossa fé evangélica tem sido reducionista. Because it has been too rationalistic. Porque ela tem sido muito racionalista. And it now needs to have more capacity to understand. E agora ela requer maior capacidade de compreensão. How much richer is our salvation? Quanto mais rica é a nossa salvação. Than what we think about. Do que ser apenas aquilo que a gente pensa. Yes, our mind matters. Claro, a nossa mente é importante. Our heart matters more. Mas o nosso coração é mais importante. Yes. O senhor, no começo da plenária, estava falando sobre aspectos que nos levam ao isolamento ou a uma vida de solidão. Aí foi mencionada a beleza, a riqueza, profissão. Eu tenho percebido também que a nossa sociedade, e isso vai afetar a igreja, acaba o aspecto de estarmos ocupados a todo instante. Também tira um pouco do foco da nossa humanidade, vamos colocar assim. E acaba também passando isso para a igreja, onde o relacionamento com Deus é substituído em fazer coisas na igreja. E às vezes há uma confusão entre o fazer e o ser. Que tipo de comentário que ele poderia fazer? Oh, thank you so much for expressing that. Muito obrigado por expressar isto. Because busyness is a narcotic. Porque ser ocupado é um narcótico. We can get addicted to it. E vicia. And when you see what is the source of busyness. E quando você vê qual é a fonte, a origem do estar ocupado, it has different aspects. Ele tem diferentes aspectos. One aspect is that it is a narcotic to my pains. Um aspecto é que ela é um narcótico para minha dor. It helps me to overcome the feelings of loneliness. E ela me ajuda a sobrepujar aquele sentimento de solidão. Which of course gives then this besetting feeling of failure. E então que me dá essa sensação constante de fracasso. That haunts me all the time. Que está o tempo inteiro no meu pé. So it is an opiate. Então ele é um ópio. And at the same time, it's also connected with a fragile sense of identity. Mas também está ligado a um senso de identidade fragilizado. Because if it's self-made and it's in my own hands, I'm always afraid it might get knocked down. Porque se aquilo é feito por mim e está em minhas mãos, eu estou sempre preocupado que eu vou perder aquilo a qualquer momento. What happens when my identity gets fragmented? E se a minha identidade se fragmentar? As it could easily be in a professional life. Que pode acontecer fácil numa vida profissional. And so busyness is a kind of assurance of one's sense of significance. Então estar ocupado é uma segurança que a gente tem do nosso senso de significância. And again we ask, what causes me to have such a drive to be significant? E aí eu me pergunto, por que eu tenho tal desejo de ser significativo? And along with my drive to be significant is my horrendous amount of envy that I keep having of other people. E além desse meu desejo desenfreado de ser significante, eu tenho essa imensa inveja das outras pessoas. Why am I always comparing myself? Por que eu estou o tempo inteiro me comparando with other people? Com outras pessoas? And the answer is, we don't know how to handle our uniqueness. E a resposta é que nós não sabemos lidar com a nossa unicidade. And I think what we find is that as we grow in godliness, e o que a gente acaba descobrindo é que quando crescemos em santidade, we grow in the awareness of our uniqueness. Nós vamos crescendo na consciência de que nós somos um ser único. It's our journey. É a nossa viagem. It's God's calling for me to be who I should be. É o chamado de Deus para que eu seja quem eu deva ser. It's not that of other people. E não o do outro. And so the consequence is that we grow with a sense of identity when it's in Christ. Então a consequência é que a gente cresce
com um senso de identidade quando ele é em Cristo. It's safely in his hands. Está seguro nas mãos dele. And I don't need to work at it. Então eu não preciso trabalhar Or isso. protect it. Ou proteger isto. Or constantly being comparative about it. Ou estar o tempo inteiro comparando isto. So, really the journey of faith Então a jornada da fé is let Abraham be Abraham. é deixar com que Abraão seja Abraão. And let Tom, Dick and Harry be Tom, Dick and E Harry. deixa o Zé, a Maria e o Pedro serem o Zé, a Maria e o Pedro. So it becomes individuated. Então se torna uma coisa individualizada. And we realize we can't compare ourselves. E a gente acaba percebendo que não dá para se comparar. The vicissitudes, the circumstances, the environment, As vicissitudes, as circunstâncias, o meio ambiente, os relacionamentos, all of which have made me who I am. tudo aquilo fez de mim aquilo que eu sou. Ultimately, are to enable me to be fully alive. E, em última instância, isso vai permitir que eu seja inteiramente vivo. Which is really being more profoundly unique O que me faz mais ainda um ser único, than I ever imagined I could be. daquilo que eu jamais imaginei que eu pudesse ser. But of course, it's His doing. Mas é Ele que está fazendo. It's His gift. É o dom, o presente dele. And so, one of the things that we learn is that what busyness can never do Então, algo que a gente aprende é que o que esse estar ocupado nunca pode nos dar, is to give us this gift of uniqueness. ela nunca pode nos dar esse presente da unicidade. Now, I think I've mentioned in other occasions before, because I've used it often. E eu acho que eu já mencionei em outras ocasiões, We make a mess of handling our uniqueness. nós atrapalhamos completamente essa coisa de lidar com o nosso ser único. We oscillate between one extremity and the other. A gente vai oscilando de uma extremidade à outra. Thank God I'm not you, Ai. say arrogantly. A gente diz numa arrogância, graças a Deus que eu não sou você. And poor me, I'm alone without you. E ai, coitadinho de mim, eu estou tão só sem você. But you see, the very nature of handling uniqueness is that we mustn't compare it. Agora, a natureza de lidar com o nosso ser único é que não dá para ficar comparando. So start comparing it and you mess it all up. Então, começa a comparar e você vai atrapalhar tudo. So we have to say, God has given me the circumstances of my life. Então, nós temos que dizer, foi Deus que me deu as circunstâncias da minha vida. He uses the failures Ele usa os meus fracassos, as well as the opportunities. bem como as minhas oportunidades. All the circumstances can work together for good. E todas essas circunstâncias podem trabalhar juntos para o bem. But they work for good, Mas trabalham para o bem, not to be successful in the eyes of the world, não para um sucesso aos olhos do mundo, but to shape us to be that unique being that He wants us to be. mas para nos moldar para que possamos ser aquele ser único que Ele deseja que sejamos. Now, of course, I know in the church it's the worst possible place Agora, eu sei que a igreja é o pior lugar to realize that being is more important than doing. para você se perceber que ser é melhor do que fazer. I mean, we have a lot of Chinese churches in Vancouver. Lá em Vancouver nós temos muitas igrejas chinesas. I've never seen a more exhausted community of Christians. E eu nunca vi uma comunidade cristã mais cansada do que esse povo. Man, if you're of any note whatever in the church, you spend 150% of your time working for the church. Porque se você quiser ter alguma notoriedade dentro da igreja, você gasta 150% do seu tempo trabalhando pela igreja. And then you're expected to do the same thing for your secular boss. E daí o seu patrão no seu emprego também espera o mesmo de você, 150%. You just live an exhausted E life. você fica pifado. I mean, it's leading you to nervous breakdown. Isso vai levar você a ficar exaurido. It's crazy. É uma loucura. What we should be saying is you live a busy life in the marketplace. God has called you to be, a businessman or a scientist or whatever profession you may be. Você vive uma vida bastante atarefada no mercado do mundo. Deus te chamou para ser um homem de negócios, um cientista, seja lá o que for. Let us, as a church fellowship, support you. E deixa nós, como comunidade da igreja, apoiar você. Because you're a missionary wherever you are. Porque você é um missionário onde quer que você esteja.
So let's support you in that. Então vamos apoiar você nisso. And don't let us give you a bad conscience because you don't attend all the church E não nos deixe dar para você uma consciência pesada porque você não frequentou cada reunião da igreja. And you're not all the committees you should be E você não está em todos os comitês que você devia estar. So, we're pretty crazy Então nós somos bem malucos about our understanding of ministry. na nossa compreensão de ministério. And you see, the people who make it worse E veja, as pessoas tornam isso pior ainda. are those who are in full-time ministry Aqueles que estão no ministério de tempo integral, who have no identity other than it being in full-time ministry. que não possuem outra identidade a não ser essa de estar no ministério de tempo integral. So there's a subtle kind of blackmail Então existe uma chantagem sutil acontecendo aí. that unless you're supporting me in my ministry, Que se você não estiver me apoiando no meu ministério, you're not a loyal member of the church. você não é um membro leal dessa comunidade. So you see there are all sorts of nuances that are going Então on existe tudo que é tipo de nuance ocorrendo aí. when all of us have a misplaced identity. Quando todos nós temos uma identidade deslocada. You know, the people that I run away from in seminary education As pessoas de quem eu fujo na educação em seminário that say, look, I'm here to be equipped for my ministry. são as pessoas que me dizem, eu estou aqui para ser equipado para o meu ministério. So you give me all the knowledge you can. Então você me dá todo o conhecer que você pode me passar. I want to say goodbye. Eu quero dizer para essa pessoa, tchau. I hope I never see you again. Espero nunca mais ver você. Consciousness is very sneaky, isn't it? A nossa consciência é uma coisa muito traiçoeira, não é? Yes, it was. Bom, hoje eu saio um pouco mais consolado por ser feio e pobre. A questão da tecnologia, para mim, ela funciona como a grande estátua de Nabucodonosor. Existe alguma alternativa entre adorá-la e ir para a fornalha de fogo? I think the issue is that technology is simply an extension of my presence. O problema é que a tecnologia é uma extensão da minha presença. And therefore also an extension of my powers. E também, portanto, uma extensão dos meus poderes. And therefore it's going to dilute the reality of who I am. E por isso ela vai diluir a realidade de quem eu sou. So we have to try and control that dilution. Então nós temos que tentar controlar essa diluição, Whatever that is. seja lá qual for. And so people may make arbitrary decisions. Então as pessoas fazem decisões arbitrárias, And especially when there's conflict of interest. e especialmente quando há conflitos de interesse. You see, I chose years ago Porque eu escolhi anos atrás not to be a Christian leader não ser um líder cristão, because I wasn't going to raise funds. porque eu me recusava a levantar fundos. Because it was a conflict of interest for me to enter deeply into mentoring relations with wealthy people. Porque para mim representava um conflito de interesse entrar em relacionamentos de mentoreamento com pessoas ricas, When I assured them that I would never raise the issue of money. quando eu dizia para eles que eu jamais levantaria o assunto financeiro. It was a conflict of interest that I was not called to do. E era um conflito de interesse que eu não fui chamado para fazer. Now, I believe that God calls people to be fundraisers. Agora, eu acredito que Deus chama certas pessoas para levantar fundos. But then they're limited Mas, in what their ministry can be to people intimately. mas eles estão limitadas, essas pessoas estão limitadas naquilo que podem ministrar intimamente para outras pessoas. So there's an illustration of what a decision was. Now, I don't ask or suggest that everybody else should do that. Agora, essa é apenas uma ilustração de uma decisão. Eu não estou pedindo para ninguém fazer isso. But it was part of that unique calling that I felt the Lord was leading me. Mas foi uma parte do meu chamado único que Deus fez para mim. And I wasn't going to judge others E eu não ia julgar os outros who might have a different calling. que pudessem ter outro chamado.
Of course, there's also the issue of if I view my Christian life as a kind of career. Se eu olho para a minha vida cristã como um tipo de carreira, there'll always be the danger that I have to keep my mouth shut. Sempre vai ter o perigo de eu ter que manter a boca fechada. I have to make compromises. Eu tenho que fazer certos acordos e chegar no meio termo. So some people who are successful institutionally, então, algumas pessoas que têm sucesso institucional are people who have a more institutional consciousness. São aquelas pessoas que têm uma consciência institucional. They compromise with the institution. Eles fazem acordos de meio termo com a instituição. Because there are certain moral defects about institutions that are the nature of being an institution. Porque existem certos defeitos morais nas instituições que fazem parte da natureza das instituições. In an institution, the majority is always right. Numa instituição, a maioria sempre tem razão. In an institution, there's no repentance. Numa instituição não há arrependimento. They can't say we made mistakes in the past and we're sorry about it. Ela não pode dizer eu fiz erros no passado e me arrependo. They don't want to be vulnerable